Olá, muito boa noite para você. Após um dia sem registro, mas 3 mortes são registradas em Patos de Minas. Idosa reclama que falta de informação na aplicação da segunda vacina contra a Covid-19 e mais. Moradores do Café Patense denunciam invasão em terreno pertencente a conselho comunitário. Comerciantes patenses aprovam em recuperação da economia. Produtores da região temem que segunda safra de grãos possa ser com prejuízo de até 50%. A eficiência nos serviços de saneamento básico é avaliada pelo município. Como fica o calendário após adiamento no prazo para exames toxicológicos? Negociações para a implantação do hospital municipal continuam em andamento. Chamamentos para o Agarrad não preenchem vagas e FEMIG diz que não há previsão para abertura de leitos Covid. Câmara aprova em primeiro turno o projeto de lei contra assédio no transporte público. E aulas presenciais serão retomadas na próxima semana em Lagoa Formosa. Tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Na comunidade do Café Patense, moradores estão indignados com a ocupação de um terreno que, segundo eles, pertence ao Conselho Comunitário e foi cedido por fazendeiros da região há mais de 20 anos. O terreno que foi alvo de reclamações por parte dos moradores da comunidade Café Patense é esse. Um lote ao lado da sede do Conselho Comunitário, que foi cedido no final da década de 90 por fazendeiros da região à comunidade. Antes, o local era utilizado para eventos e encontros feitos pelos próprios moradores. Segundo eles, devido à pandemia, o local está parado. Acontece que na última quinta-feira, um homem começou a construir uma casa no terreno, alegando não haver proprietários. Ali tem um salão comunitário que é cedido pela prefeitura para o conselho, isso desde 97, tem muitos anos já. E esse terreno aqui foi cedido por fazendeiros também há mais de 50 anos para o conselho usar aqui em prol da comunidade. Aqui já foram feitos vários rodeios, festas em prol da comunidade aqui de Café Patense, tá? Então, aí na quinta-feira ele começou a fazer a base e no domingo ele já levantou. A atitude não agradou a comunidade, que chegou a registrar boletim de ocorrência junto à Polícia Militar e notificar a Prefeitura para cobrar providências. Quando eu cheguei, que eu vi essa seca aqui, eu corri atrás deles. Conversei com eles aqui, não respondeu mal. Você tem escritura disso aqui? Eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Mas vocês também não tem, não. Vocês não estão vendo isso é da prefeitura. E deu para estudar a meninada. Como é que vocês vão metendo na cara aí? A comunidade não acha bom porque a nossa comunidade não é acostumada com esse tipo de coisa. Eu não conheço muito bem eles, mas eu acredito que eles não devem ter uma situação tão ruim para poder estar invadindo coisa particular. Por quê? Aqui nós respeita, não é documento não, nós respeita essas estacas que foi fincada aqui em 99. Em 99 isso aqui nós juntou aqui o mundo velho de homem aqui que tem responsabilidade e fincou essa. Então não gasta ter documento não. Nós conversamos também com o morador, Ricardo Ribeiro, que não quis gravar a entrevista, mas que em conversa com a nossa equipe informou que começou a construção, pois está sem moradia. E alega que não há documentos que comprovem que o terreno pertence ao Conselho. Diz ainda que a sede do Conselho Comunitário está desativada há 8 anos e que, por isso, escolheu o local para levantar moradia. Completou ainda, afirmando que se o Conselho ou a Prefeitura de Patos de Minas apresentar documento de posse do terreno, ele deixará o local. Mas o homem também não possui documento de posse ou de autorização para construir o terreno. Os moradores, no entanto, afirmam que os fazendeiros que cederam o espaço para a comunidade possuem documento de posse da propriedade. Aqui, mesmo que o conselho não tenha documento, mas o fazendeiro de baixo tem documento dessa área que está sendo invadida aqui. O vereador de Santa Bárbara do Leste, que abriu um caixão lacrado para tentar provar que o idoso não havia morrido em consequência da Covid-19, prestou depoimento essa semana à polícia. William de Faria também foi afastado pelo PT e vai responder ao Conselho de Ética. Além disso, também vai enfrentar uma CPI.
O vereador foi acionado por familiares que acompanharam o processo. Com um facão, o parlamentar retirou o lacre, abriu a tampa e tocou no saco que envolvia o corpo, quebrando o protocolo sanitário que diz que o caixão precisa ser lacrado em casos suspeitos e confirmados de Covid-19. O vereador William Faria queria provar que José Vieira do Carmo, de 92 anos, não teria morrido em consequência da Covid-19 e questionou a forma como o idoso foi enterrado. Tá lacrado, tá lacrado. Tá vendo? Não tem nenhuma flor, pessoal. Não tem nenhuma flor aqui, mostra aqui. Não tem nenhuma flor aqui de respeito com o cidadão. Vamos abrir a tampa dele aqui. Pode abrir. Vê se tem Covid aí. Essa semana, o parlamentar prestou depoimento à polícia. O vereador deve responder por 2 crimes: violação das normas sanitárias e de violação de urnas. A questão da infringência sanitária é um delito que reclama um dolo, uma vontade de estar praticando algo errado. E ele estava de posse, junto com os familiares do falecido, de uma declaração de óbito que revelava e trazia certeza moral de que não foi vítima de Covid aquele falecido. Então ele entendia que não estava praticando ali e violando aí essas normas sanitárias. Se tivesse ali claramente que foi vítima de Covid, ele não teria feito. No que tange a violação de urna, realmente não se pode violar a urna mortuária. Todavia, ele agiu em erro de proibição, entendendo que era lícito, porque os familiares estavam ali solicitando e ele entendeu que caberia aos familiares naquele momento. Então, ele agiu em erro de proibição. De modo que eu entendo que é absolutamente atípica a condição, o fato praticado por ele. A Câmara de Santa Bárbara do Leste já havia anunciado a abertura de uma CPI para investigar a conduta do vereador. A Câmara Municipal esclarece que a conduta do vereador será devidamente investigada por uma comissão parlamentar de inquérito. Tão logo o processo seja concluído, daremos maior esclarecimento sobre as medidas adotadas em razão deste lamentável evento. Mas o advogado do vereador discorda da CPI. E quando se fala em cassação de mandato, isso é uma questão absurda, teratológica, pois estaria infringindo aí o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade entre um ato de pequeno potencial ofensivo e uma absurda cassação. Então, caso venha levar a efeito esse processo parlamentar no Poder Legislativo, vamos tentar, junto ao Poder Judiciário, intervir com mandado de segurança. William Faria pertence ao Partido dos Trabalhadores, mas a direção estadual do PT afastou o vereador, que vai responder ao Conselho de Ética da sigla e poderá até ser expulso. Ele não agiu em nome do partido, ele não fez nenhum ato dolosamente entendendo que estaria fazendo, sim, agiu em erro de proibição. Eu acho que o partido agiu muita precipitação e, caso ele interesse ainda continuar nesse partido, o partido é obrigado, diante do seu estatuto, a abrir um processo administrativo da qual terá direito à defesa, né? Não obstante isso, havendo conflito ideológico dele com o partido, ele não terá prejuízo em caso tenha que mudar de sigla. O que não deixa de ser um grande absurdo o ato cometido pelo vereador ou por um vereador, né, onde quer que seja. Depois do intervalo aqui no News, comerciantes patenses apostam em recuperação da economia e produtores da região temem que segunda safra de grãos possa ser com prejuízo de até 50%. O ritmo da vacinação e a segunda onda da Covid-19 derrubaram a expectativa do brasileiro em uma retomada mais rápida da economia. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que a maioria das pessoas considera pelo menos mais um ano para a recuperação da economia no país. Em Patos de Minas, no entanto, há uma expectativa mais esperançosa por parte dos comerciantes. O ano de 2020 e o início de 2021 foram períodos difíceis para os brasileiros e ainda são sentidos os impactos da pandemia em diversos setores que fazem a economia do país girar. Realmente, essa segunda onda, esses 4 primeiros meses de 2021, muito difícil. O comércio veio, assim, capengando, muito difícil.
fechar o comércio, o lockdown de ter fechado, decaiu muito desemprego, comércio muito lento. Mas a nossa esperança está chegando aí, está batendo na porta segunda-feira, que é o mês de maio, o mês das mães, que é considerado o segundo mês melhor de vendas aqui na nossa região, eu acho que no país inteiro. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, encomendada pelo Instituto FSB Pesquisa, mostra que 71% das pessoas consideraram que a economia vai levar pelo menos um ano para se recuperar. Foram 2.010 entrevistados, entre os dias 16 e 20 de abril deste ano. Em julho de 2020, esse percentual era 61%. Esse sentimento impacta os hábitos de consumo e foi influenciado pela vacinação. 83% dos entrevistados consideraram o ritmo de vacinação no Brasil lento e 35% das pessoas que ainda não foram imunizadas não têm expectativas de serem vacinadas ainda neste ano. Dados oficiais mostram que apenas 13,2% da população foram vacinadas. Do total de entrevistados pela pesquisa, 9% já tomaram a primeira dose da vacina e 6% as 2 doses. Em Patos de Minas, no entanto, há uma parcela do comércio que é mais esperançosa em relação a essa melhora econômica e acredita-se que a economia local apresente uma recuperação ainda no segundo semestre deste ano. Fábricas já estão a todo vapor. Haja visto que pedido que estava parado nas fábricas desde dezembro estão chegando todos. Então as fábricas já estão a todo vapor, já inclusive tem fábricas contratando para conseguir entregar as demandas no nosso setor de móveis, que estava muito em falta, faltando muita matéria-prima que já está chegando. E essa roda da economia, ela vai funcionar. Eu creio que a economia voltar realmente o ano que vem, né? Vamos ver como que vai ser essa situação das ondas que estão vindo agora, se não vai ter que fechar novamente, né? Vamos ter que ver também como que vai lidar com o público hoje, porque mesmo a gente aberto, o público hoje ele está dentro de casa, mesmo assim, né? Criou-se um medo hoje, né? Também através da pandemia. Quando se pensa nesse cenário, um dos setores que foi mais afetado pela pandemia e que só deve retornar às atividades após o fim dela é o setor de eventos. Todos aqueles que trabalham nessa cadeia têm expectativas melhores apenas a longo prazo. Esses comerciantes, essas empresas estão paradas há mais de um ano e a perspectiva para eles é só para o ano que vem, quando a gente vai conseguir atingir um nível seguro de imunidade coletiva. Segundo o último levantamento da safra de grãos da Conab, a projeção é de um volume produzido de 17,5 milhões de toneladas no país. Apesar destes números, em Patos de Minas e região é esperado pelo setor prejuízos que podem chegar a até 50%. Para a safra 2020-2021, é esperado um crescimento de 14%, consolidando um novo recorde. Segundo o último levantamento da safra de grãos da Conab, a projeção é um volume produzido de 17 milhões e 500 mil toneladas. Isso no aspecto de toda Minas Gerais. Nós viemos ano a ano com recorde de produção, né? Altas tecnologias, altos investimentos. A gente veio de uma colheita, né? Dos plantios de verão, com altas produtividades de soja, onde o nosso sojicultor teve a oportunidade de ter uma excelente receita, né? Isso foi muito importante para esses produtores rurais. Em nossa região, milho e soja são os principais grãos cultivados. Segundo dados da Emater, são 66 mil hectares plantados com milho e 197 mil com soja. Falando aqui, o Alto Paranaíba e o Noroeste são as regiões produtoras de grãos de maior relevância no estado, né? Então, são os principais cereais cultivados e que também hoje a gente vê com o aumento, né, dos valores desses insumos, está representando aí um aumento também nos custos de produção de leite e carne, né? Então,
É importante, né, essa região aqui na questão dessa produção para dar suporte, né, a esses produtores. Apesar das áreas plantadas, em Patos de Minas a safrinha deve ser de prejuízos, que podem chegar em até 50%. Isso devido às questões climáticas. O que a gente pode esperar são quedas bruscas de produtividade, né, proporcionadas pelo grande estresse hídrico. As chuvas realmente não vieram conforme era a expectativa. Então isso justifica até os altos preços, né, de milho, que hoje vieram físico aí na casa dos R$100 a saca, futuro 110. Enfim, é um momento delicado, né, onde que os insumos também sofreram um reajuste muito significativo devido a dólar, outros fatores, né? Para tentar evitar os impactos, produtores devem adotar medidas. A gente tem várias dicas, né? Primeiramente, ter um planejamento da atividade, sentar com o agrônomo, com o consultor, planejar realmente a atividade de forma empresarial. Ficar atento aos insumos, né? Comprar os insumos na melhor modalidade possível, na melhor época possível. Participar de mercados futuros, travar a soja, travar o milho, fazer um preço médio e produzir. Eu acho que pegando esses 3 pilares de planejamento, de construção média do preço de venda e produzindo mais, é um bom caminho para o nosso produtor rural. A seguir aqui no News, a gente mostra como deve ficar o tempo no fim de semana na região. A eficiência na prestação de serviços de saneamento básico é avaliada pelo município. E como fica o calendário após adiamento no prazo para os exames toxicológicos. Os investimentos no saneamento básico em Patos de Minas e a prestação destes serviços são desempenhados com seriedade pela Copasa e acompanhados pela administração municipal. Desde 1973, a Copasa presta os serviços de abastecimento de água aos patenses. Foram mais de 124 milhões de reais investidos em 864 quilômetros e meio de rede de distribuição e 2 estações de tratamento de água. A Copasa ela chegou no município de Patos de Minas, iniciou a prestação do serviço inicialmente com o sistema de abastecimento de água em 1973. Ela começou a operar o sistema e ao longo desses anos ela investiu no sistema de água mais de 124 milhões. A Copasa também assumiu a prestação do serviço do esgoto, onde ela é responsável pela coleta e pelo tratamento do esgoto, iniciando a operação desse serviço em 2009. No sistema de esgotamento sanitário já foi investido mais de 183 milhões. E ainda tem investimentos acontecendo. Este ano mesmo já foi licitada a obra de ampliação do sistema de água. Vão ser instalados novos reservatórios, substituição de conjuntos motobomba, implantação de redes, tudo isso para garantir o abastecimento de água para todo o município, né, para toda a sede, cidade, com qualidade e com a quantidade necessária. O trabalho realizado pela Companhia de Abastecimento foi acompanhado de perto pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão, que constatou a seriedade no trabalho prestado. No início do mandato, eu fiz questão de entrar em contato com a gerência regional aqui da empresa. Visitei a estação de tratamento de esgoto, que está lá no bairro Quebec, né? Estava lá antes do bairro ir para lá. A gente até acha que não poderia ter construído o bairro ali, poderia ter sido um outro local, mas enfim, agora já está lá e a gente tem que avançar. E também fui aqui na sede da Copasa aqui também, onde tem todo o recebimento, o tratamento da água. E são boas instalações, a gente sabe que é um trabalho sério que é feito, mas precisa melhorar em relação ao fornecimento de água. E eles têm esse compromisso nesse ano de fazer essas obras, né? Conversei com a Cristiane, regional da Copasa aqui, há poucos dias. Ela me disse que as obras estão licitadas para mitigar essa questão da falta d'água aqui em alguns bairros e também a questão ambiental do esgoto. Então tem muita coisa
proposta para esse ano. Os distritos de Patos de Minas também receberão melhorias. Em 2021, será licitada a obra para implantação do SES em Areado, Bom Sucesso, Major Porto, Pilar, Pindaíbas e Santana de Patos. A estimativa de investimento é de 14 milhões de reais. No total, mais de 3.500 pessoas serão beneficiadas. A gente tem que acompanhar o contrato e fiscalizar, cobrar da Copasa o cumprimento do contrato, sempre atentos às demandas da população, repassando essas demandas para a empresa e cobrando os melhores resultados possíveis. A questão do esgoto e do fornecimento de água também não nos preocupa só aqui para o perímetro urbano, também para os distritos e as comunidades, onde a Copasa tem esse compromisso e tem essa previsão de avançar e de melhorar aí também nas localidades rurais, e a gente vai estar em cima para que isso aconteça. Esse compromisso também será executado pela Copasa, que já para o final de 2021 planeja oferecer à população 100% do tratamento de esgoto. Esses investimentos a Copasa já fez ao longo dos anos, né? Essa obra que está acontecendo, que foi licitada, agora, ela prevê mais investimentos em água, e temos também uma obra de esgotamento sanitário que está acontecendo na sede do município, para garantir o tratamento do restante dos 10%. Hoje a Copasa já trata 90% do esgoto coletado. Nós temos aí uma pequena parcela que ainda não é realizado o tratamento, porém a obra para garantir esse tratamento está em andamento, com previsão de concluir até o final desse ano 2021. Vamos saber como é que fica o tempo? O fim de semana deve ser com temperaturas mais baixas, principalmente ao amanhecer na região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. A tendência é de aumento na nebulosidade em Patos de Minas, com céu parcialmente nublado durante o sábado, com poucas chances de chuva e tempo mais aberto no domingo. A umidade relativa do ar oscila entre 40% a 70%. Já a temperatura mínima deve ser de 15 graus, com máxima chegando aos 29 graus. Nos municípios da região, as temperaturas também devem ser amenas e com tempo estável. Em Presidente Olegário, a temperatura varia entre 14 e 28 graus. Lá em Arapuá, a temperatura máxima prevista é de 25 graus. Em Lagamar, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Agora, em São Gotardo do Abaeté, a mínima prevista é de 14, com máxima atingindo os 27 graus. Devido à pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito prorrogou os prazos para a realização de exames toxicológicos periódicos para os condutores habilitados nas categorias C, D e E. O exame toxicológico ele é obrigatório para motoristas com habilitação C, D e E que vão mudar de categoria ou renovar a CNH. Os habilitados nas categorias C, D e E, independente de exercerem atividade remunerada ou não, que tenham essa anotação no verso da carteira, que é o símbolo AR, eles devem realizar esse exame a cada 2 anos e meio. Esse exame, infelizmente, não estava tendo um bloqueio na carteira, mas a partir de agora, as carteiras de habilitação que estejam com esse exame vencido passarão a ter um bloqueio, né? E aqueles que passarem a realizar o exame, a própria clínica credenciada para realizar esse exame vai inserir essa informação no RENASH, que é o Registro Nacional das Carteiras Nacionais de Habilitação. Neste ano, para o exame, novidades foram implantadas. É que o Conselho Nacional de Trânsito adiou as datas limites para fazer o exame. Anteriormente, os motoristas de tais categorias que tinham o exame vencido antes de 12 de abril deveriam renová-lo até o dia 12 de maio deste ano. Mas, devido à pandemia, a mudança ficou da seguinte forma. Motoristas com a validade da CNH de prazo de março a junho deste ano, o limite para a realização do exame é até 30 de junho. O início da fiscalização passa a ser do dia 1º de julho de 2021. Aqueles que têm a validade de julho a dezembro deste ano, limite para a realização do exame é 31 de julho,
A fiscalização começa no dia 1º de agosto. Validade de janeiro a junho de 2022, o limite é 31 de agosto. A fiscalização começa no dia 1º de setembro de 2021. Validade de julho a dezembro de 2022, limite é o dia 30 de setembro. A fiscalização começa no dia 1º de outubro. Aquela validade de janeiro a junho de 2023, o limite é o dia 31 de outubro de 2021 e o início da fiscalização no dia 1º de novembro deste ano. Validade de julho a dezembro de 2023, o limite é o dia 30 de novembro. A fiscalização deve começar no dia 1º de dezembro deste ano. Já quem tem a validade da CNH a partir de janeiro a abril de 2024, o prazo limite para a realização do exame é o dia 31 de dezembro. O início da fiscalização é 1º de janeiro de 2022. A partir de maio de 2024, o limite é a partir do dia 1º de 2022. O início da fiscalização é o dia 1º de janeiro de 2022. É para aquela renovação, porque foi criado agora com as alterações do Código de Trânsito, uma multa chamada, até denominada de multa balcão. Você vai na clínica renovar a sua carteira de habilitação, você exerce uma atividade remunerada, é da categoria C, D e E, a própria clínica ia lançar que o seu exame estava vencido, desde que você não tenha o feito nos últimos 2 anos e meio. E o governo agora, através de uma deliberação do CONTRAN dessa semana, do dia 27 de abril, ele estendeu esse prazo para que aplicasse essa multa balcão até o dia 12 de outubro de 2023. Ou seja, as carteiras nacionais de habilitação que vencem até 12 de outubro de 2023 não terão a multa balcão aplicada se estiverem com o exame vencido nos últimos 2 anos e meio. Vale lembrar que quem dirigir sem o exame toxicológico obrigatório poderá sofrer sanções. Como se trata de infração gravíssima, será aplicada multa por 5 vezes, totalizando R$ 1.467,35. A suspensão do direito de dirigir por 3 meses também está incluída. Essa é a multa, é uma infração gravíssima, né? E a multa balcão, ela não vai ocorrer para atividade remunerada para aqueles que têm a carteira de habilitação cujo vencimento, validade, vai até 12 de outubro de 2023. Daqui a pouco aqui no News, idosa reclama de falta de informação para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Negociações para a implantação do Hospital Municipal continuam em andamento. Chamamentos para o Agarrad não preenchem vagas e FEMIG diz que não há previsão para abertura de novos leitos Covid. E o presidente da Assembleia critica Zema por se apropriar indevidamente de criação de auxílio. Um casal de idosos que reside no bairro Abner Afonso reclama por não ter conseguido tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A data prevista no cartão de vacina não foi cumprida pela Secretaria Municipal de Saúde, ou a Secretaria Municipal de Saúde, que antecipou a imunização. Maria das Graças, 73 anos. Esse é o cartão de vacinas, a marca do dia 30 de março de 2021. Uma data de esperança. Foi tudo bem. A irmã do Márcio levou, a Marcelena, levou a gente lá no... É longe? Daqui lá é longe. Do outro lado do cartão, anotado 27 de abril. Este seria o dia em que a mulher e o esposo deveriam receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Para eles, a Coronavac. Mas, quando chegaram no local de vacinação, uma surpresa. Não tinha ninguém. Eu estranhei, mas chegamos assim mesmo, né? Todo mundo, nós 3 estranhou. Falou, a vacina. E já com os cartões na mão, né? Ela olhou e falou, não tem vacina Coronavac hoje não. Me parece que era a AstraZeneca que tinha. E como você vai cruzar a vacina? Decepcionada, Maria das Graças procurou informações, mas soube que a aplicação dos imunizantes que eles deveriam receber aconteceu no dia 26 de abril, um dia antes do programado. Ela pegou os cartões, olhou. Isso aqui nós fizemos ontem, 26. Está marcado aqui dia 27, aí vem aquela decepção, né? E eu atrás sem poder fazer nada. Eu fiquei, o coração foi a mil, eu decepcionada e com medo, porque eu tenho medo desse vírus.
Ela bem que tentou buscar soluções para receber a dose que falta, porém não conseguiu. Eu cheguei, deu um tempo, liguei no posto, porque eu fiquei nervosa. E aí? Não, aqui não tem vacina, e nós não sabemos de nada de vacina, não. Pelo menos atender direito, né? Falar, a gente está informado, né? Me dá um direcionamento, o que eu tenho que fazer? Em nota, a Prefeitura informou que os idosos com 72 anos completos e incompletos receberão a primeira dose no dia 30 de março. A segunda dose, segundo o texto, para esse público foi adiantada para o dia 13 de abril, conforme, segundo a Prefeitura, divulgado nos canais oficiais do município. O texto orienta que o casal compareça ao antigo projeto Saci na próxima segunda-feira, quando ocorre a vacinação da segunda dose para a Coronavac, para esses faltosos, né? Ou no caso dela aí, devido a essa dificuldade nessa informação chegar até esse casal de idosos. Ludmila Bahia, divide tela comigo para a gente começar a análise da notícia desta sexta-feira. Boa noite, Ludmila. Isso aí, não sei se você concorda comigo, deixa claro que a Prefeitura, Ludmila, precisa ampliar os canais por onde vem divulgando essas informações sobre a vacinação. Muitos deles não chegam a um público mais idoso. Boa noite. Boa noite, Odair, como vai? A todos que acompanham o NTV News, agora a análise da notícia. Obviamente, essa pedra já havia sido cantada desses problemas que poderiam ocorrer por conta dessas mudanças no próprio calendário que é estimado. A gente sabe que o laboratório propõe um tempo que pode ser administrada essa dose. Entretanto, há também outro problema a ser resolvido: entregar no tempo indicado pelo fabricante, mas também avisar essas pessoas caso haja essa alteração. Isso ocorreu dentro da minha casa também. Foi antecipada e muito a data da imunização, só que aqui a gente até seguiu a recomendação da fabricante depois de estudos com relação à Coronavac, que teria uma maior eficiência a partir de 21 dias da primeira dose aplicada. A Maria das Graças coberta de razão quando ela diz que está com medo e fica mais ansiosa. E se não tem um canal eficiente de comunicação, fica essa desinformação. O que fazer? É evidente que a Prefeitura precisa alargar os modos e como chega a essa população, até porque agora o foco são os idosos e caminha aí para essa etapa final, se aproximando dos idosos de 60 anos. Patos de Minas só vai receber o lote de imunizantes, o 15º lote de imunizantes que chegou no estado na quinta-feira, só na segunda-feira, viu, Odair? Então, assim, não é imediatamente que chega no estado, conforme disse o governador Romeu Zema, que é entregue na ponta às unidades regionais de saúde para distribuição aos municípios. A comunicação é que essa entrega só vai ser feita lá na segunda-feira. Dona Maria das Graças, todo mundo que está com o cartão atrasado da dose de imunização, a orientação do próprio Ministério da Saúde é que procure o quanto antes os locais de imunização para completar essa imunização. Em Patos de Minas, a Prefeitura vai disponibilizar essas doses para quem perdeu essa segunda vacina na segunda-feira. Então, só procurar os locais. Se a pessoa for de carro ou de moto, ela pode ir lá no Parque de Exposições. Ou, se ela for a pé, ela pode ir lá na unidade de saúde próxima ou no projeto Saci. O importante é, Dona Maria das Graças, todo mundo ficar com o cartão vacinal bonitinho, completar a imunização, não perder o prazo, mas Prefeitura é preciso deixar claro aí para as pessoas e fazer principalmente uma busca ativa daí. É o que tem feito. Eu conversei com a secretária de saúde do município de Monte Carmelo nesta sexta-feira, Ana Flávia, e ela me disse que a Prefeitura correu muito nessas últimas 2 semanas para fazer essa busca, para que todo mundo tivesse o cartão de vacinas completinho por lá. Ela me disse que apenas 5 pessoas não completaram o cartão de vacinas contra a Covid no município, porque essas estão doentes, mas o município correu atrás, foi de casa em casa batendo na porta para que as pessoas fiquem de fato imunizadas ou melhor imunizadas contra essa doença que, como a Dona Maria das Graças falou, a gente tem medo e quer ficar bem longe. Ela tem toda a razão, como você disse, de ficar
temerosa com relação a esse vírus, né? Ludmila, agora a gente vai mostrar que as negociações entre a FEPAM e a Prefeitura de Patos de Minas para que o local onde hoje funciona o hospital de campanha seja transformado em hospital municipal estão avançadas. Segundo o prefeito de Patos de Minas, a gestão tem trabalhado para que os equipamentos, hoje do hospital de campanha, sejam aproveitados para uma estrutura fixa, um hospital municipal. Nesse momento a gente está articulando essa criação em parceria com a FEPAM, com o Unipam, com a direção da Santa Casa, aqui que foi reformulada e a gente participou disso, para ter um hospital que atenda SUS no município, né? Que faça esse atendimento da população aí com dignidade. É uma demanda já histórica e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Se a gente tem uma estrutura como essa, se ela está sendo equipada cada vez mais, a gente está trabalhando nas duas frentes, equipar para atender Covid, mas equipar também com macas, com rede de gases, vácuo, oxigênio, monitores cardíacos, com fluxômetro, com tudo, para que fique um hospital que vai atender a nossa população. As conversas para a utilização do espaço estão avançadas. Esse diálogo continua, né? É um assunto extremamente complexo, que merece vários estudos, como se compor, mas ele continua bem avançado. Então, acho que tão logo a gente tem algo concretizado, teremos aí uma entrevista para explicar do que se realmente qual que será o caminho a ser seguido. Apesar do avanço nas negociações, ainda não se sabe quando o hospital municipal será inaugurado. Ô Ludmila, essa semana, inclusive, chegou-se a falar com relação a, inclusive, a Santa Casa de Misericórdia ali, né? No hospital de campanha, transformando em hospital municipal. Fato é que a gente tem aí pessoas realmente muito interessadas e muito sérias, como, por exemplo, o professor Milton, que está aí avaliando tudo isso, né? Buscando esses critérios para que isso ocorra da melhor maneira possível, de uma maneira assertiva, né? Que não tenha nenhum problema aí nesse processo da possível implantação do hospital municipal, né? E esse tem sido o perfil costumeiro do Centro Universitário de Patos de Minas, além de empregar forças para estar atuante junto à comunidade, de fazer um trabalho muito sério, de fazer tudo da melhor maneira possível, mais transparente e adequado para que o projeto funcione. A gente sabe que o local já foi preparado, já é um hospital ali naquele local. Então, a parte, né, mais difícil de estrutura já foi adequada. Agora, são outras questões burocráticas e também saber como é que vai ser a permanência, a estrutura, porque não é mais por um período, né? Seria um hospital municipal que teria aí uma continuidade, uma efetividade, uma instalação definitiva. Então, são detalhes e mais detalhes que precisam ser acertados até para cumprir com esse projeto de eficiência, de proatividade do próprio Centro Universitário de Patos de Minas, casada à expectativa do município, da sociedade, que clama por esse hospital municipal e há muito tempo, tanto que já era uma vontade da gestão passada, mas que não dá para fazer a coisa a toque de caixa. Essas minúcias aí não reveladas, porque são vários interesses, várias questões, várias minúcias que precisam ser olhadas com muita cautela, porque não dá para abrir uma porta e não ter um atendimento adequado como merece a população. Sem dúvida alguma. Por falar em atendimento médico, Ludmila, a FEMIG informou hoje não ter conseguido preencher as vagas ofertadas aí nos últimos chamamentos emergenciais. E além disso, o texto, né, que a gente vai colocar na tela, aí, diz que os números da Covid têm se estabilizado nas últimas semanas na região, o que diminui então a demanda hospitalar e com isso não há previsão de abertura de novos leitos na unidade, né? Inclusive você questionou isso junto à FEMIG, toda essa situação, né, essas possibilidades que foram anunciadas lá atrás da criação de novos leitos Covid, mas isso de lá para cá não aconteceu, os chamamentos não foram aí não foram preenchidas vagas com esses chamamentos e a gente continuou com essa situação no Agarrate, que é referência regional. Nessa informação que aparece na tela, da resposta da assessoria de comunicação da Rede FEMIG em Belo Horizonte, diz lá, né, que o aumento das equipes assistenciais se faz necessário quando há necessidade de ampliação de leitos, aí colocando
em parênteses, não é só apenas Covid que atende o hospital regional. E há quanto tempo que a unidade precisa dessa ampliação de leitos? Mas, de novo, a gente termina frustrado, porque no ano passado aventou-se, né, teve essa cogitação de ampliação de leitos, criou-se uma grande expectativa na sociedade e deu em nada. Esse ano, lá no dia 13 de março, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, fez um vídeo ao lado do secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, anunciando a abertura de mais leitos no município. Só que lá naquela visita que a gente teve da comitiva do governador Romeu Zema, essa possibilidade de novo foi encerrada. Então, não teremos aí leitos para ampliação de doentes, para tratar doentes com Covid-19, e a gente sabe da real necessidade de termos mais leitos, principalmente ali na ortopedia, que sempre vive em gargalo. Mas com esses chamamentos encerrados, por hora aí ou daí, parece que nem esses, que é uma necessidade real também, serão olhados aí, vai ficar para depois. Infelizmente. Ludmila, a gente muda de assunto porque o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus, ele reagiu duramente ao que ele classificou como tentativa do governador Romeu Zema de se apropriar ali dos méritos pela criação do auxílio emergencial, né, para as famílias em extrema pobreza em Minas Gerais. O auxílio foi proposto por Patrus na terça-feira, porém, após o projeto ser aprovado em primeiro turno, na quinta-feira, ontem, né, Zema teria tentado ganhar parte dos créditos pela iniciativa, na visão aí do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que inclusive publicou esse tweet aí em sua rede social, dizendo que o governador deveria ter dado os devidos créditos, Ludmila. E aí nós temos também o tweet do Zema, né? A gente vai colocar o tweet do Zema aí na tela, porque ele fala justamente essa questão, né, da aprovação para as famílias, da aprovação desse benefício. E aí, o Zema, depois de tanta polêmica, ele deu entrevista para uma rádio da capital hoje e pediu desculpas, né? Destacando aí que o auxílio emergencial de R$600 foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e é uma criação dos deputados. Zema também lamentou a situação aí, né, que foi criada e disse que a comunicação do governo teria sido mal interpretada. Temos aí comunicação e Assembleia Legislativa em atrito, Ludmila, lá em Belo Horizonte, na capital aí do estado, entre os políticos, executivo e legislativo aí se esbarrando em quem é o pai da criança bonita que vai ser gerada. É aquela coisa, a criança saiu bonita, pera lá, o filho é meu, deixa eu fazer a assinatura aqui para todo mundo ver. Mas fato que no momento em que criava-se um ambiente de diálogo entre o governo do estado e a Assembleia Legislativa, tem essa faísca aí entre os dois poderes. O representante, o líder do governo na Assembleia Legislativa, o Gustavo Valadares, tentou aí amenizar, colocar panos quentes entre esse atrito, dizendo que, olha, mas o dinheiro vai sair do cofre do Executivo, então a gente sabe que é um projeto do Legislativo, mas quem vai pagar a conta é o Estado. Mas aí a gente não pode se apropriar de uma ideia, de um projeto que nasceu de outro, mesmo que tenha sido aprovado e que esse dinheiro saia dos cofres do Estado. Mas houve um estudo, houve um projeto para que também tivesse essa ideia ou essa concretude que havia dinheiro para que essas pessoas com necessidade pudessem ser, sim, auxiliadas pelo Estado. Não é só isso não, esse projeto tem várias outras situações que poderão ser, e pessoas que poderão ser beneficiadas com esse projeto, não somente pessoas em situação de extrema pobreza, né? Haverá ali acordo para isenção de impostos, até produtores rurais serão beneficiados, parcelamento de dívidas e outras questões mais. Então, é um projeto que nasceu da ideia dos próprios deputados da Assembleia Legislativa de Minas, que teve aprovação e será, nesse caso aí, para o pagamento dos R$600, sairá do cofre do Executivo. Mas a ideia, o projeto, como vai ser feita toda essa sistemática, aí sim é da Assembleia Legislativa, dos deputados,
E, claro, valeu o grito aí, porque aí não é questão de interpretação, daí está escrito, está textual, não tem como o governador tentar se explicar, tem que pedir desculpa, dizer que, olha, a autoria é mesmo do legislativo, a gente vai pagar a conta e com prazer, porque a gente sabe que tem muita família, tem muita gente que precisa desse recurso e o mais rápido possível. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui, Ludmila. Já já a gente volta trazendo os números da Covid em Patos de Minas, comparativo do boletim de ontem e hoje e outras informações. Voltamos já à análise da notícia aqui no News. Agora a gente fala dos números da Covid-19, Ludmila. Mais 3 mortes foram registradas, ocorridas nos dias 24, 29 e 30 de abril. Ontem não tivemos nenhuma morte registrada, né? E 2 homens, as vítimas são 2 homens com 50 e 69 anos e uma mulher de 60 anos de idade. Mais 38 casos foram confirmados da doença, sendo que 31 deles foram registrados nos últimos 2 dias. Como a gente teve um aumento de número de novos infectados, sobe também a média de casos novos em Patos de Minas. A gente tem um ligeiro percentual com relação ao boletim de quinta-feira. E esses números, mesmo com pequena escala, ele foi aumentando ao longo de toda a semana. Teve ali 0,2, 0,3, hoje quase 0,6 aí de aumento, mas ele foi aumentando gradativamente ao longo da semana. É preciso a gente ficar atento com relação a isso aí. A gente teve uma diminuição importante no total de pessoas internadas e, obviamente, a gente tem ali um cenário melhor com relação ao total de pessoas se recuperando em casa quando a gente tem uma diminuição da taxa de transmissão da Covid-19. E com relação a boletins, apesar de ontem não haver registro de novas mortes em Patos de Minas, ocorreram mortes no dia 29 de abril, infelizmente, e inclusive eu coloquei lá na minha rede social e algumas pessoas me disseram, olha, meu tio morreu, meu parente morreu, e então a gente tem esse cenário de mortes consecutivas, sim, sendo registradas no município. Aí a questão de contabilização e confirmação no boletim epidemiológico. Talvez no próprio dia que esse óbito aconteça, a vigilância epidemiológica não consiga subir esse registro. A gente vê isso com muita frequência, mas a gente tem essas mortes em números cumulativos ao longo da semana, dos meses, conforme a gente tem acompanhando desde o início da pandemia. Não é algo que ocorre esse ano, mas desde o início da pandemia tem esse represamento de dados. Mas essa é a preocupação, que as mortes em decorrência da Covid-19, infelizmente, não tem dado trégua em Patos de Minas, apesar desse recuo evidente na taxa de transmissão. Ou seja, os casos, mesmo em menor quantidade, estão apresentando aí maior gravidade. Vamos mostrar também o comparativo da nossa rede hospitalar, né? Porque na rede pública a ocupação se mantém, né, Ludmila? Mas considerando também os hospitais particulares, a ocupação geral de leitos teve aumento aí. Você pode observar que UTIs, por exemplo, a gente tem um diferencial. Daí, com relação à ocupação de leitos públicos, a gente mantém os mesmos percentuais de ontem, mas esse percentual de ocupação aí, a gente sabe que também não só há pessoas de Patos de Minas, como também pessoas de outros municípios. Então, a gente tem ali uma diminuição de pessoas internadas em Patos de Minas, mas como a cidade recebe doentes de outros municípios, então esse percentual se mantém ou aumenta porque a cidade é referência em saúde e acolhe pacientes de outras cidades. Agora, o que a gente vê aí é essa preocupação do aumento, principalmente aí da ocupação de leito de UTI. A gente saiu essa semana do colapso na ocupação de leitos de terapia intensiva e se aproxima, infelizmente, de novo, daquilo que a gente não quer que aconteça, que essa ocupação ultrapasse aí o 100%. Então, acende a preocupação, acende o alerta para os cuidados, as medidas tomadas para que não tenhamos aí aquele sufoco
por qual nós passamos em meses anteriores. Ludmila, a gente muda de assunto e vamos falar de Lagoa Formosa. Serão retomadas na próxima segunda-feira as aulas presenciais nas redes municipal e particular de ensino daquele município. A gente vai mostrar aí. O comunicado assinado pela secretária municipal de Educação, Kátia Braga, informa que as aulas em Lagoa Formosa serão retomadas nesta segunda-feira. A justificativa usada é que, por conta do município estar inserido na onda amarela do Plano Minas Consciente. Segundo o prefeito Didi, a retomada acontece tanto para as escolas municipais quanto particulares de Lagoa Formosa. Equilíbrio, com muita satisfação, imaginando no início das aulas na próxima segunda-feira, dia 3, para que possamos dar um suporte maior às crianças, porque hoje eu vejo com muita dificuldade, as crianças precisam sim de ir para a escola e fazendo com que o socialismo das crianças não está acontecendo, uma vez que nós estamos com mais de ano que as escolas estão paradas, isso preocupa bastante. Então, uma vez que nós entramos na onda amarela e na segunda-feira nós iniciarmos as aulas, as pessoas, as crianças, aos pais que queiram deixar suas crianças participarem das aulas a partir de segunda-feira. Segundo a secretária de Saúde de Lagoa Formosa, protocolos do estado serão adotados para a retomada, como o distanciamento, uso de álcool em gel e máscara. Porém, não descartam o recuo caso mais confirmações da Covid-19 sejam constatadas. Estamos obedecendo um protocolo estadual de retorno às atividades presenciais adequado à realidade do nosso município. Então, os fiscais sanitários, essa semana, eles visitaram, eles inspecionaram todas as escolas municipais, todas estão adequadas, algumas ainda com pequenas adequações para serem realizadas. Tem o distanciamento entre as carteiras, de 3 metros. Os professores têm que estar, e tanto alunos com o uso da máscara, vai ser disponibilizados EPIs para os profissionais, a higienização das salas diariamente, dos banheiros a cada 2 horas, vai ter o horário, por exemplo, vai ser escalonado a ida ao recreio, a entrada e a saída no final do turno de cada aluno, tá? Então vai ter a disponibilização do álcool gel, então vai ter toda uma série de requisitos que a escola vai estar obedecendo, logo lembrando que que tudo vai ser monitorado, pela Secretaria de Saúde. E caso necessário for, podemos sim, conjunto com o prefeito, recuar e suspender também as aulas, caso haja um maior número de casos. Quanto aos professores, cabe cuidados gerais, pois a cidade continua esperando o Estado decidir quanto à vacinação destes profissionais. A vacinação dos professores, nós seguimos um protocolo de Estado, o regime Estado, é aí que nós vamos seguir. As educadoras, as pessoas que ali militam, estar consciente do momento que nós estamos vivendo, um momento muito difícil, mas espero a Deus que nós esteja saindo de uma situação que possamos entrar em patamares melhores. Como na Lagoa Formosa a gente considera que está de um nível, queremos levar com muita segurança. Ludmila, como avaliar então essa decisão da Prefeitura de Lagoa Formosa, Secretaria ali de Educação, de retomar, é o primeiro município da região, de retomar aí as aulas presenciais já a partir de segunda-feira? Aquela preocupação, há esse protocolo, como que é esse protocolo? Porque essa é a grande questão, como esse protocolo vai ser aplicado, o detalhamento dele, e os pais, têm aí essa autonomia de mandar ou não os filhos para a escola. Aí a prefeitura vai adotar esse sistema híbrido para que continue ofertando o aprendizado para essas crianças da rede municipal e estadual no município de Lagoa Formosa. Agora, essa é uma preocupação evidente, porque foi muito rápida essa decisão do comitê. Será que desde lá em janeiro eles já estavam debruçados nesse protocolo, preparando as unidades de ensino para a retomada dessas aulas presenciais com segurança? Porque é aquela questão, é evidente
que precisa ter o quanto antes essa retomada, mas também precisa ser de uma forma segura. A gente sabe que nesse momento do Minas Consciente pode sim haver essa retomada, entretanto tem que estar tudo muito certo, muito claro, não haver dúvidas para a comunidade escolar, tanto professores quanto os próprios estudantes. E tem aquela questão também na outra ponta, que gerou muita confusão até na capital do estado de Minas Gerais com relação aos professores, sobre essa falta de imunização também para esse grupo que está no prioritário, mas lá no fim da lista. Pois é, tem que ser muito bem avaliado e tomara que dê certo, mas que sejam resguardados, como você disse, a segurança de familiares, né, e também de alunos e daquelas pessoas que trabalham ali no ambiente escolar. Djimila, bom fim de semana para você. A gente encerra então aqui a nossa análise da notícia de hoje. Obrigado, viu? Obrigada pela companhia, Odair, mas amanhã o NTV News volta às 19 horas. Já estava aqui conversando com a Fernanda, editora, de alguns materiais que temos que elaborar para a edição de amanhã. O jornal nem terminou, a gente só faz isso depois que termina o jornal, mas o jornal de hoje nem terminou, a gente já está pensando no dia de amanhã com várias informações já aqui na ponta da agulha, porque a gente tem todo esse cuidado, esse compromisso, essa ética de apurar tudo que a gente vai falar para levar a informação mais concreta, mais confiável para todos que acompanham o jornalismo da NTV e há tanto tempo. É isso, boa noite para você, bom final de semana também a todos que acompanham o Análise da Notícia, o NTV News. Beijo, boa noite, cuidem-se, saúde sempre. Amanhã quem vai estar aqui na bancada é a Yandra Faria, né, apresentando o NTV News. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã, às 19 horas. Boa noite.